Oi, tudo bom com vocês? Sandra Cardoso, contadora de história. E a história de hoje é O Compadre da Morte. Será que dá certo chamar a morte para ser a madrinha do seu filho? E aí, fazer um pacto com a morte? Será que vai dar certo isso? Vamos lá? Diz que o homem tinha tantos filhos que ele não tinha mais nenhuma pessoa para convidar para ser o padrinho ou a madrinha do seu próximo filho. A mulher então pediu que ele fosse pela cidade à procura de uma pessoa. E não é que ao virar a esquina ele encontrou a morte. A morte. E pensa que ele ficou com medo? Não. Ele convidou a morte para ser a madrinha do seu filho. Logo após o batizado, a morte quis dar um presente para o seu compadre. Qual o melhor presente do que deixar o pai rico, bem de vida? Fez um combinado com o compadre. Ele ia colocar uma placa de médico em frente à sua casa. Quando alguém o chamasse, ele teria que entrar no quarto do paciente. Aí a morte avisou: se eu estiver aos pés da cama do paciente, você pode receitar até um copo d'água que ele vai ficar bem. Mas se eu estiver na cabeceira da cama, nem continue o tratamento. É morte na certa, esse vai ser meu. Pode até encomendar o caixão. E assim o compadre fez. Com o tempo, ele ficou muito conhecido, tão conhecido que um rei das redondezas, que era conhecido como uma pessoa muito cruel, mandou chamar, por seu filho, o príncipe, estava doente. Quando o compadre entrou no quarto, a comadre morte estava lá, mas na cabeceira da cama. O que ele ia fazer? Ele teve uma ideia. Pediu que os empregados virassem a cama do príncipe. Assim, a morte ficou aos pés da cama. A morte ficou furiosa por ter sido enganada. Alguns dias depois, a morte convidou o seu compadre para jantar na casa dela. Ele foi, mas na condição de que a morte prometesse que ele iria voltar para casa após o jantar. Os dois acabaram o jantar e foram para a sala das velas. O homem, curioso com todas aquelas velas, perguntou o que cada um significava. Cada vela representava a vida de uma pessoa. O compadre percebeu que tinha velas grandes, velas pequenas e uma muito pequena. Dava o tempo de vida dos seus amigos, parentes e familiares. Até que ele reparou numa vela muito pequenininha. A vela era da vida dele. Assim a morte explicou, que ele estava com os tempos contados. Quando o compadre retornou para casa, ele estava na cama com os seus parentes ao redor, aos prantos, porque ele estava no morre não morre. O compadre pediu mais uma coisa para a morte, que ele rezasse um Pai Nosso antes de morrer. A morte autorizou. O compadre começou: Pai nosso que estais no céu. E parou. Parou por aí a oração. A morte falou: continue a sua oração. O compadre disse que iria continuar outra hora, um outro dia, e assim se passaram anos. Um dia, o compadre estava passeando pelo seu jardim, com flores que ele amava. E neste momento, vários pássaros estavam atacando a plantação dele, as folhagens das suas plantas. E ele ficou tão chateado que disse sem pensar: eu preferia estar morto a ver uma coisa dessas. E nesse instante, a morte o levou. Você pode enganar a morte uma, duas vezes, mas na terceira, a morte te leva de vez.